Toda a honra, toda a glória sejam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos. Nós somos cristãos e nós temos uma dificuldade que todo ser humano tem, até o ateu tem, né? A dificuldade é a mesma, a nossa é a mesma. E por incrível que pareça, de reconhecer a verdade, de reconhecer o que é a vida, de reconhecer, melhor dizendo, de reconhecer quem é a vida, Jesus. Ora, mas nós somos cristãos, nós já reconhecemos quem é a vida, é o Filho de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E então isso nos leva ao título desta pregação, que é Quem é nosso Pai? E o texto principal está em João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu fiquei inspirado nesta pregação ontem, quando a irmã Francisquinha me enviou esse texto, e logo abaixo um comentário dizendo, olha, nós, mais ou menos assim ela colocou, nós só vamos nos entregar totalmente ao Senhor Deus quando nós entendermos isso. Nós temos que entender quem é o nosso Pai. Nós temos que entender o texto de João 1, versículo 1. João 17, versículo 3, diz que a salvação vem de conhecer o Pai e o Filho. A vida eterna vem de conhecer o Pai e o Filho. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós temos a vida eterna. E quando nós conhecemos o nosso Deus, o resultado é que desde já nós ficamos mais tranquilos. É claro que cada cristão vai enfrentar o que tem que enfrentar, vai ter a sua batalha espiritual, mas a salvação não se perde. Quem é nosso Pai? Né? Um pai humano, nós já temos aquela figura de um pai poderoso e daquele filho que vai dizer, olha, meu pai é isso, aí todo mundo olha para ele e diz, puxa, ele é filho do cara, né? De uma grande empresa e não sei o quê. E se ele trabalha nessa grande empresa, todos os funcionários já vão olhar para ele de uma forma diferente. Já vão olhar para ele com uma forma em que nós podemos imaginar, né? Uma forma de nulidade. Por quê? Nulidade em que sentido? Os funcionários de uma boa empresa, educados, não querem atacar aquele filho e não querem saber nem de se envolver porque é o filho do dono da empresa. Eles já sentem que estão numa esfera inferior, porque quando chega o filho do dono já é diferente. Ele já está numa esfera superior. O que eu quero dizer? Que nós estamos como filhos de Deus aqui nos exibindo, nós somos donos dessa terra e não sei o quê. Não. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós cristãos não nos sentimos. Como muitos já estão olhando para nós, eu não digo os nossos inimigos, né? Esses estão num erro tão grande, levados pelo Satanás, que eles são movidos pelo espírito de Satanás. E eles têm lá no fundo da alma também aquele sentimento que o Satanás tem. O sentimento de condenação. O sentimento de veredito, né? Tá dado o veredito, não tem perdão, não tem volta. Eles têm aquilo e não percebem. Ainda que a palavra diga que, olha, todo aquele que crê no Senhor Jesus tem salvação. Cristo veio para todos. Mas a palavra é verdadeira, uns não irão aceitar. Uns já estão na operação erro e não irão aceitar. Já estão movidos, se tornaram um com o maligno. E aquele que deixou de ser a imagem e semelhança do Filho de Deus, não pode mais reconhecer o Filho de Deus. Simples assim, o convite está aí para todos, mas para todos. Mas a palavra descreve a existência, mostra como as coisas são feitas. E alguns, ou muitos, já deixaram de ser humanos, já se assemelham mais à pessoa do maligno do que à pessoa do Criador.
de tal forma que não conseguem mais reconhecer ao Criador. Não tem como. É simples assim, a imagem do maligno já está revelada neles, mas em nós está a imagem e semelhança do nosso Pai. E fica a pergunta para nós: quem é nosso Pai? É uma pergunta tão simples, mas tão poderosa, que é consolação, novamente, do Espírito Santo. Eu não digo os inimigos, porque nós amamos até os inimigos, não é essa a questão. Para nós, nós não temos inimigos, mas eles se fizeram nossos inimigos. Agora, eu não falo deles, eu falo daqueles que muitos nos olham e têm dentro de si já um sentimento, né? Que tem aqueles funcionários daquela empresa quando passa o filho do dono. Eles olham assim e sentem, esse é o filho do dono. Nem falam nada, mas só sentem, né? Bom dia e nem se envolvem muito com ele, porque eles se sentem numa esfera inferior e o filho do dono está numa esfera superior, num nível superior. Por reconhecimento, é só olhar, é o filho do dono da empresa. Então, amados, eu falo de nós mesmos. Muitos de nós estão como funcionários de uma empresa. Uma empresa, por mais rica que seja na face da terra, né? Uma empresa é uma empresa, termina. Serviu de exemplo? Serviu. Mas nós somos não funcionários, servos, mas nem servos, mas nós somos amigos. Cristo nos chama de amigos, mas nem amigos mais. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E muitos de nós deveriam adorar de toda a mente, de todo o coração, de toda a alma. Nessa relação de pai e filhos, deveriam pensar: quem é meu pai? Muitos estão em cursos de teologia, tudo bem. Outros estão tentando provar isso e aquilo e rituais religiosos. Enquanto isso, tem a senhorinha cantando com as vestes rasgadas, pobre, não sabe nem falar o português e louvando a Deus. Ela sabe quem é nosso Pai. E o Senhor nos diz que nós temos que amá-lo acima de todas as coisas e de todas as pessoas, até acima de pai, de mãe. Quem ama mais ao pai e à mãe não é digno do Senhor Jesus. Porque qualquer pessoa ou coisa, seja o que for, que a gente amar mais do que o Filho de Deus, nos torna indignos. Aí não dá salvação. Não tem. Então, amados, adoração é isso. É a pessoa que sai pensando: quem é meu pai? Nos momentos de crise, eu tenho muitos. Aí alguém pode imaginar, esse pregador vive loqueando-se, gritando. Não, agora mesmo eu estou pregando, tem um passarinho lindo aqui na janela e para mim, isso é um momento de crise. Um momento romântico, um momento bonito. Porque eu estou falando a verdade para vocês, a emoção, as coisas acontecendo, mesmo de madrugada, quando eu estou sozinho. É um momento romântico, é bonito, porque eu estou no deserto, o Senhor está falando comigo em espírito. Mesmo assim, é um momento de crise. Por quê? Porque eu não sou melhor do que vocês e eu não sou aquela pessoa que vai querer inventar alguma coisa para se achar melhor, para se achar que tem a salvação. Eu não quero me achar que tem a salvação, não quero achismo, não. Então, vocês observaram que tem sim os apóstatas, tem os lobos em pele de ovelha, tem o Ministério da Prosperidade, tem os que estão enganando e tem aqueles que são enganados, que vão fazer isso, aquilo, rituais religiosos para se achar, né? Esses dias eu falei para vocês, parou um aqui na hora de entregar o jantar para nós, um entregador, ele paralisou e ficou olhando e disse: eu sei que vocês fazem magia, eu vejo tudo. Eu disse para ele: olha, tu vê tudo, então me conta, porque eu não sei, nós não sabemos, estava eu e mais outro ali. Nós não sabemos, só sei de uma coisa, mais ou menos assim. Eu disse para ele: olha, eu quero ouvir, me conta. Mas agora tu é entregador, entrega comida, é jantar, né?
Até perguntei se ele era cristão, só por perguntar, porque eu já vi que não era, né? E ele estava preso na soberba de algum poder, de alguma coisa que ele usa, porque evidência, essas coisas, até os filhos do Satanás têm. Só que a diferença é que nós cristãos usamos os dons quando o Espírito Santo manda. Eu vi muitas coisas e não conto para vocês. Não conto porque o Espírito Santo não mandou, porque é coisa do Satanás eu vi, fica para mim, eu vi, eu sei que é verdade, vocês também sabem que o Satanás existe. Não conto. Então, aquele homem, o entregador, ele ficou, parou, com os olhos no horizonte, dizendo que eu vejo tudo. E acusou a gente de magia, que nós vamos pagar e não sei o que. Olha, pagar, quem pagou foi o Senhor Jesus. Então, amados, quando nós sabemos quem é o nosso Pai, acabou. Não tem magia, não tem olho arregalado, não tem acusação. Agora, tem cadeia, tem morte, tem doença, tem guerra, tem... Seja o que for, isso tudo tem no mundo e o cristão... Vamos falar a verdade, irmãos? O cristão não está pronto para nada. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Abraão sofreu, que é um terror. Porque nós sabemos, nós olhamos a história e para quem lê a Bíblia de uma forma muito corrida, não percebe. Mas só de saber que ele viveu aquilo tudo que ele viveu, o sofrimento daquele homem. Então, amados, cristão sofre, cristão não está pronto para nada, cristão é guiado pelo Senhor Deus. É guiado. Só que o Senhor Deus, através do Filho, nos diz, o Filho que é o próprio Deus, né? A expressa imagem de Deus, assim diz a palavra. Quem tem o Filho tem o Pai. Eu gosto de lembrar, Filipe dizendo para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Muitos cristãos estão aí teologando e lutando como quem diz, olha, eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, nada. E eles que andavam com o Senhor Jesus erraram tanto. Pedro negou 3 vezes, Filipe chega a dizer, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele estava esperando, eu quero uma coisa que me baste. E o Senhor Jesus, depois de mostrar milagre, mostrar tudo, vai dizer para Filipe, eu estou tanto tempo com vocês não perceberam ainda? Quem tem a Cristo, quem tem o Filho, tem o Pai. Ele é a imagem perfeita do Criador. Eternamente nós teremos o Criador face a face, até o tempo vai ter para todos de dar um abraço no Senhor Jesus, no nosso Deus, nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Jesus. Então, quem é nosso Pai? É Jesus. É Jesus. É o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus que veio através do Filho e está em nós através do Espírito Santo. Muitos estão agindo assim. Não precisa perguntar, não precisa investigar, não. A gente vê que tá num debate, está numa luta e em vez de seguir a Cristo, está querendo descobrir quem é o Cristo para depois seguir. E o Cristo, que é o nosso Pai, diz coisas tão simples. Olha, tem dinheiro, ajuda. Tu não viu na tua cidade que tem uma mãe com 2 filhos na rua? Vai lá e investiga se tu pode adotar aquela mulher na tua casa. É muito difícil isso que eu estou falando, né? Mas tem muitas pessoas que ganham 10, 20, 50 mil e podem pegar uma pessoa da rua e botar em casa, sim. Eu já vi, eu sei o que eu estou falando realmente em grande parte um absurdo, é muito difícil, porque numa cidade eu já vi um pastor que fez isso, ele botou 50, 100 pessoas vamos dizer assim, num terreno grande, bonito, e lá dentro era o pastor gritando, olha, fulano, não gasta muita água, olha, e eles não faziam nada, ficavam lá dentro morando, né? É claro que a pessoa que vai fazer isso, ela tem que ter um programa em que eles vão trabalhar. Ele botou para dentro 50, 100, 200 pessoas, homens, mulheres fortes, né, podendo trabalhar. Então eu não digo que tu vai pegar uma pessoa e botar dentro da tua casa, mas a palavra é bem clara. Se de alguma forma tu pode ajudar, isso é a raiz, é o simples, é o amor, o maior mandamento. Então quando a Bíblia diz que Deus é amor, muitos não estão entendendo quem é nosso Pai. O meu Pai é amor. O meu Pai é amor. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Então se eu sou filho, eu sou nascido do meu Pai, eu tenho que ser nascido do amor.
Eu tenho que ser amor. Ah, mas teologia, mas versículo tal, mas não sei. Tudo bem, vamos estudar a Bíblia, cada um do seu jeito. Mas uns mergulham tão fundo na técnica. E eu não digo só quem faz curso de teologia, não. Eu falo de qualquer um. Tem muitos que vão dizer não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Onde que está na Bíblia? E outros vão dizer, está na Bíblia, tu está mentindo, né? Olha aqui o versículo tal. Aí pega um versículo só e não dá, né, irmãos? A Bíblia, ela é toda assim. Se a gente pegar um versículo só, na outra página tem um versículo que aparentemente diz o oposto, o contrário. Então não posso pegar um versículo 2 e dizer, está na Bíblia. Aquele texto simples que eu coloco para vocês, eu pedi e recebereis. Está na Bíblia, pedi e recebereis. Batei, né, e abri-se-vos a porta vai abrir. Então pronto, eu insuflo o peito, né, encho os pulmões de ar, levanto a cabeça, né, arrogante. Acabou, o mundo é meu, tá aqui, ó, tá na Bíblia. Aonde que eu bater, eu vou conseguir emprego. Tu não passa nem do porteiro, muito menos, tu não chega nem na sala de entrevista. Para chegar na sala de entrevista, tu tem que ir na internet pegar o formulário, tem que se cadastrar, tem que mostrar que tu tem algum conhecimento. Tá na Bíblia, né? Se eu bater na porta, vão abrir para mim. Sai batendo na porta de todo mundo. Tu vai receber perseguição. Tu vai receber gente te expulsando, até cadeia. E isso aconteceu. Eu coloquei para vocês um mendigo que conhecia muitos versículos e dizia, olha, tá lá, pedi recebereis, eu não recebi nada, tô pobre aqui, por isso eu deixei de ser cristão, não acredito mais. Ele não sabe quem é o nosso Pai, ele não conhece o Deus vivo que veio para ser nosso Pai. E a irmã Francisquinha postou, João 1, versículo 1, no princípio era o verbo, era no sentido de que sempre foi. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é que era. A palavra quer dizer que não houve princípio. Se a gente pegar um versículo só, já era também, né, irmãos? Aí vai dizer que no princípio não teve princípio. Até um ateu diz que, olha, tudo sempre existiu, a energia sempre está aí. Não teve princípio, então não teve Deus. E já diz o seguinte, que no princípio era o verbo, então não é mais, né? Estava com Deus, então não está mais. Mas aí então nós entendemos que a palavra de Deus está na Bíblia, mas não um versículo isolado. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse texto está nos mostrando que o princípio do nosso entendimento é assim. Aonde que tu quiser começar a pensar em Deus, pensa assim, olha, no princípio da minha cabeça, que é pequenininha, lá está quem? O verbo. E o verbo está com quem? Com Deus, juntinho, caminhando junto. Os dois pensam tão perfeitamente, simplesmente são perfeitos, simplesmente são um. Né? O que um faz é porque o outro quer também. Os dois caminham juntos. De tal forma que o verbo é Deus. Cristo diz que eu e o Pai somos um. É a fé mais simples que existe. É o Deus Todo-Poderoso que veio para acompanhar a sua obra. Ele nos fez. É simples. Só que nós fomos formados nesse paradigma. Nós fomos formados no pó. O Senhor Deus assoprou vida no pó. E lá de Adão e Eva até hoje, tudo isso aqui é pó. São processos, são coisas, tem carro de alta velocidade, avião, tecnologia, mas é tudo dentro do pó. Nós somos almas nos movendo num corpo que é pó. A gente percebe isso quando vem a idade. É pó, é limitado. Tudo que a Bíblia diz de uma forma tão profunda que só o Espírito Santo revela. Se chega um arrogante, um ímpio e lê, por deboche ou por falta de interesse, ele vai dizer essas coisas. Olha, no princípio, então não é mais. Estava com Deus, então não está mais. Que verbo? Que negócio é esse de verbo? Mas aquele que lê com interesse, o Espírito Santo vem. Deus é galardoador
daqueles que o buscam. E não somente explica, não é imaginação do cristão, como nós sentimos a presença do Criador dentro de nós. E aí o Espírito Santo, exatamente como a Bíblia diz, testifica de Jesus Cristo. E aí nós lemos isso com um entendimento tão longo, tão longo, tão longo, tão extenso, tão completo, tão amplo, que haja tempo, não tem tempo que baste para colocar a palavra do seu Deus. Por que nós pregamos? Porque o Espírito manda. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, o cristão, o que é cristão, está sempre ouvindo a palavra, sempre checando com a sua Bíblia, sempre conferindo, sempre aprendendo mais, porque cristão quer saber mais, quer saber de verdade quem é nosso Pai. Amados, a palavra diz que a pregação ela é primeiro para os de casa, os irmãos. Porque se for tentar provar alguma coisa para os ímpios, não adianta. Então a igreja, seja na congregação, seja no WhatsApp, seja numa esquina, em qualquer grupo onde tem 2 ou 3 ouvindo a palavra, a igreja ela está sempre buscando a face do Senhor. E é ali, naquele braseiro, né? Na presença do Espírito Santo, em cada cidade, tem cristão na esquina, tem cristão, parece que não tem, né? Tá tudo escondido, mas tem. E é ali naquele braseiro que passam os ímpios, e o Pai, ele chama. A obra não é nossa. A nossa função é seguir a Cristo. A nossa função é exalar o cheiro agradável de Cristo. O que é exalar? É aquele que, olha, se eu me meti num pântano, quando eu aparecer aqui, todo cheio de lama, vão sentir o cheiro da lama, porque vão sentir onde que eu estava, o que eu estava fazendo. Espiritualmente, o que é o cheiro agradável de Cristo? É aquele aroma de Cristo, não nosso, porque se for nosso, vai feder. Não tem. Cristão mais bonitinho, que menos erra, vai feder. Não tem como chegar ao céu por nosso próprio mérito. Não tem. Então, cristão tem o cheiro, o aroma agradável de Cristo, que é a presença de Cristo. Se é na esquina, se é na congregação, se é em casa, cristão está acendendo aquele braseiro. É a luz de Cristo que está num canto, no outro. Agora onde? Onde que está a luz de Cristo? Cristo é quem sabe. Se na tua casa, se na outra esquina, se naquela igreja que é de Cristo, na outra já não tem a luz de Cristo. Diz que é de Cristo na frente e não tem. É treva, né? Mas onde que está então esse braseiro que aquece, esse amor verdadeiro? Esse lugar em que as pessoas não ficam perguntando quem é meu pai, elas sabem quem é meu pai, o verbo de toda a criação. Então quem sabe é tu, sou eu, somos nós que estamos buscando. E eu passei por tudo que é lugar e eu estou buscando a Cristo. Estou buscando a Cristo cada vez mais. Eu busco e busco e busco, mas por quê? Porque eu posso? Não, porque Cristo veio me buscar. A nossa função é buscar a Cristo, buscar a face do Senhor, estudar, é pensar no Senhor. É perguntar várias e várias vezes, ainda que seja uma pergunta retórica. Às vezes, de madrugada ou de dia, num momento difícil da tua vida, tu simplesmente pergunta no ar, quem é meu pai? Eu sei quem é meu pai, é o Verbo. João 1, versículo 1, é o Verbo de Deus. E não é só o Verbo de Deus. O Verbo de Deus, só num versículo está dizendo, é Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É Deus. Aí tu vai refletindo verbo, né? Gramática. O que é verbo? É ação. Para existir ação tem que ter um verbo. Comer, beber, caminhar, fazer, montar, subir, descer, viajar, passear. Tem que ter um verbo. Sem o verbo não acontece nada. Por isso que Jesus é o verbo de Deus, porque o Senhor Deus fez tudo por ele e para ele. Tudo que existe na existência é feito através do Filho. E nós aceitamos o Filho. Ah, se eu aceitei o Filho, eu aceitei tudo. Eu aceitei a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é tudo. Tudo foi feito por ele e através dele. Aí eu penso, o que é através dele? Pensem. Adorem o Senhor com palavras tão simples. Não adianta fazer curso de teologia
Seja quem for que está assim se aprofundando nisso e naquilo, quero provas, quero escavações. E mesmo aí nessas provas, nós vemos tantas provas, milhares e milhares de manuscritos e tudo, que eu não vou por aí, eu não consigo. O Espírito Santo nos dá prova de tudo isso. Então, como Cristo é simples, que se Deus quisesse complicar, acabou, não tem. O Verbo, aquele que fez tudo, fez o átomo. Se ele quiser, ele lança uma palavra e diz assim: se virem, nunca, ninguém, jamais alguém conseguiria entrar no reino dos céus. Mas não, ele desceu de forma tão humilde, tão simples, que somente através da simplicidade nós conseguimos receber. É o amor. Quando uma pessoa cai na rua, um acidente, um ajuda o outro, aí a gente vê naquele momento tão pequenininho, né? Tem um que tem amor que sai correndo e os outros ficam só olhando. Aí o outro olha e já usa a desculpa. Eu já usei isso muitas vezes, né? Por falta de amor. Ah, já tem um ajudando lá, né? Mas quanto mais amor a gente tem, no mínimo tu sente um passo para frente, um impulso, corre um pouquinho, já vê que o outro está ajudando. Aí tu já não precisa mais, não vai se exibir. Mas quem tem amor, então, sente, é movido por esse amor. Quem é nosso Pai? Deus é amor. Então, se eu sou filho de Deus, eu sou amor. Mas não é porque eu decoro versículo a versículo, é porque eu recebi. Eu fui formado. A palavra diz que nós somos terrivelmente formados. E se a gente olhar um bebê no útero, a ciência do homem vai dizer: eu já conheço tudo, já sei assim, fala com um descrédito, né? E o cristão que nem estudou aquilo ali, já olha e já diz: nós somos terrivelmente formados. As carnes, os ossos, o sangue, a célula. Mas por que a gente sabe que é isso? Porque quem fez isso é aquele que é mais terrível do que qualquer um, é o Criador, que para nós é terrivelmente amoroso. Quem é nosso Pai? Nosso Pai, ele é amor. Ah, mas é mais do que isso, ele é terrivelmente amoroso. O que é terrivelmente amoroso? É zeloso, não arreda o pé. Não arreda o pé, acompanha os seus filhos. Meu testemunho é esse, irmãos. Vocês têm ouvido? Aos 4 anos de idade vem um demônio. A vida inteira, olha, minha família, tudo eu abandonei. Se tem um ou dois da minha família que me escuta, que aceitou o Senhor Jesus, sabe? Eu abandonei não é porque eu disse: eu vou abandonar minha família. Não, eu fui levado por demônios. Eu abandonei a mim mesmo, andando nas ruas ano após ano. Enquanto isso, os outros se enriquecendo. A minha mãe mesmo, eu saí de casa cedo, me casei, meu casamento não deu certo e nunca mais voltei. Só vejo minha mãe e meus irmãos uma vez por ano. Abandonei a todos, mas tem um que não me abandonou e quando aceitei o Senhor, é o testemunho que eu dei para vocês. O Senhor me mostrou a vida inteira como Ele esteve presente. E não é porque o Senhor me falou somente, não. É porque quando o Senhor Deus me falou, porque poderia ser imaginação minha, né? Não, em oração fui tomado pelo Espírito Santo e quando o Senhor Deus me apontou várias vezes, eu fui olhar para o passado, lembrei e revivi aquele momento em que eu não falei nada para ninguém. Porque aos 4 anos de idade, um demônio veio para mim. Depois, muitos demônios a vida inteira. Eu vi demônio no mundo espiritual, acordado, dormindo, e demônio até encarnado em pessoas. Eles estão encarnados aí, muitas pessoas estão andando na rua, a gente acha que são pessoas de boa, né? Estão com demônio dentro. Se não aceitou o Senhor Jesus, é como a Bíblia diz, pode estar com um ou mais demônios dentro. E eles dão isso, né? Eles dão a tranquilidade, o poder. Não tem regra nenhuma, mas se não aceitou o Senhor Jesus, essa é a regra. Então tem autorização para estar andando 24 horas com o demônio dentro do corpo, fazendo aquela pessoa negar a Cristo. Por isso que nós temos que orar por todos, porque nós não sabemos, né? Aqueles que não têm salvação. O Cristo sabe, ele não orava por todos. Então, amados, eu abandonei, porque eu era movido por demônios, mas tem um que não me abandonou, o nosso Pai. Aí quando eu pergunto quem é nosso Pai, é esse. É o Verbo, se ele fez, é o eterno, não tem erro, não tem como errar.
O que acontece é que nós estamos no pó, nós somos feitos no pó, tudo é pesado e nós estamos recém reconhecendo quem é nosso Pai. Quando eu aceitei o Senhor, um tempo depois, o Senhor me mostrou muitas vezes, muitos momentos na minha vida, em que Ele estava lá. Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, mas em que Ele estava lá e, com o seu poder, me mostrando que estava presente. Então, já nos 4 anos de idade, quando um demônio entrou em mim, o Senhor me mostrou. Eu esqueci aquilo, né? Porque a maior artimanha do Satanás é fazer as coisas. Todos os dias as pessoas estão vendo. A Bíblia diz que a existência, tudo que existe, a natureza, o universo, testemunha as mãos do Criador. É impossível olhar isso e dizer que, olha, isso é do nada, isso é bobagem, é tudo acaso. A existência dá testemunho de Deus, né? E nós, o Espírito Santo, dá testemunho de Deus, é mais ainda, né? É o próprio Deus dentro de nós. Mas então, aos 4 anos de idade, quando aquele demônio entrou, eu esqueci daquilo. Mas se fosse só um demônio, demônio não tem importância nenhuma, a gente não quer saber de demônio, né? Mas o Senhor me mostrou que naquele momento ele veio com o poder dele. Eu não sei explicar, né, irmãos? Nós não podemos, jamais poderemos esquadrinhar Deus, né? Eu só sei dizer para vocês que o Senhor veio em mim e aquele demônio saiu. Ficou mais ou menos 30 segundos. O Senhor tocou em mim e dali dos 4 anos de idade eu esqueci, muitos anos depois, né? Mas eu já sei o que é um demônio dentro. Já sei o que é vir o poder de Deus, a presença, o Deus vivo tocando em ti e determinando, decretando, sai. Então, amados, quem é nosso Pai? O nosso Pai é o grande oleiro. Ele botou as mãos no pó, fez a gente, assoprou vida dele mesmo, colocou o Espírito dele dentro de nós e essa fagulha, essa porção do Espírito de Deus é que nos fez almas viventes. Então, nós temos vida porque o Espírito de Deus está em nós. Muitos têm vida, mas negam a Deus, né? Então, aí o Senhor Deus diz que vai tirar o Espírito dele. Aí é o que a Bíblia diz, que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. O que é uma alma vivente? A Bíblia diz assim, que nós passamos a ser alma vivente quando o Senhor Deus assoprou o Espírito dele. Então, quando o Senhor Deus tira o Espírito dele, porque ele diz que vai tirar de muitos, né? Então, essas pessoas deixam de ser almas viventes, não tem mais vida. Ou seja, a alma é imortal a partir de agora, mas não vai ser mais alma vivente, são almas mortas, almas que vão experimentar o lago de fogo. E o Senhor Deus é o nosso Pai. O meu testemunho é esse, irmãos, para vocês. Aos 4 anos de idade começou. Mas quem é nosso Pai? É aquele que lá no Éden fez e sabe o que está fazendo. É meu filho, é minha filha, cada um de nós. Não interessa a tua história. Olha o meu testemunho. O Senhor, eu com 4 anos de idade as coisas aconteceram, nem lembrava e a vida foi passando. Aí quem olha pode pensar assim, então se isso é verdade, nem lembrava, né? O demônio a vida inteira tomando conta dele. Não tomou conta coisa nenhuma. Olha que absurdo, já uma criancinha de 4 anos vem o demônio e entra. Como é que é? Como é que vai ser salvo? Não tem como. Eu dizer que eu sou tal, que eu posso alguma coisa, é impossível. O mundo jaz no maligno. Os laços do maligno, o que o maligno preparou para cada um de nós é tão grande, irmãos, é tão poderoso. O espírito do maligno movendo a humanidade, que nós não temos que buscar notícia. Pode buscar, sim, eu olho de vez em quando, estou olhando ali. Quero saber se amanhã de manhã vai cair um avião na minha casa. Ou se vai faltar comida. Aí sai correndo. Não, não vou sair correndo, não. Não tem para onde correr. Mas eu quero estar assim, meio, né? Meio que sabendo as coisas que o Espírito já me falou. Mas por que que eu não tenho esse desespero? Porque eu estou esperando em Cristo. Porque aos 4 anos de idade, um demônio entrou, vou chamar de carro, entrou no volante, na direção do meu corpo, do carro. Como é que eu poderia, né? Entrou
na direção do meu barco, né? Não entrou coisa nenhuma. 30 segundos depois veio o Senhor e tirou. No meu barco é Cristo. Mas se eu quisesse, não, de mim mesmo, não tem como. Não tem como, irmãos. Aproveitem os testemunhos que os irmãos dão, né? Para que vocês simplesmente sintam quem é nosso Pai. Com 4 aninhos. O que é um pimpolho de 4 aninhos? Eu lembro, né? Eu lembro que foi marcante. Uma alma inocente, né? E muito antes da gente ver que nossos pais carnais aqui cuidavam de nós, muito antes o Verbo de toda a criação cuidava de nós. Quem é nosso Pai? Né? Muita gente diz qual é a tua fé? Ele não sabe responder. Criatura, se tu é cristão, se tu é cristã, abre os olhos à oportunidade de se alegrar e dizer para esse estranho que está te perguntando, dizer assim, eu creio no Filho de Deus, o Verbo de toda a criação, tudo foi feito por Ele e para Ele, glórias ao Senhor Deus, eu creio no Filho de Deus, que me deu a vida eterna. Quem sabe quem é o seu pai, fala isso. É que nem aquele guri naquela grande empresa diz assim, olha, meu pai é o dono disso aqui. Nós, espiritualmente, menos arrogante ainda, né? Nós vamos dizer de alguma maneira, olha, meu pai é o dono da cocada. Mas não é da cocada, é o dono do ouro, da prata e de tudo. E ele quer ser teu pai também. E aí tu já vai engatando e falando, mas ele não é teu pai, saiba disso. Porque quem é filho de Deus, Deus é amor também, mas não é esse amor do homem, tá tudo bem, não sei o que, passa a mão na cabeça, não. É fogo consumidor, já engata dizendo, olha, tu não é filho também. Também tem isso, né? Eu sou filho, tu não é ainda. Quem é filho de Deus é amor verdadeiro. Cristo não entregou a própria vida para dizer tá tudo bem, tá tudo bom. Eu vim aqui para passear. Se tá tudo bem, para que eu vim aqui, né? Para ser crucificado. Então, quem é filho de Deus tem a essência de Deus, tem o perfume de Cristo dentro de si. Então, quando alguém pergunta, um exemplo bobo que eu dou para vocês, né? Ele é meu pai. Essa é a resposta. É meu pai, é o Verbo, é aquele que fez todas as coisas. É Jesus. É o Filho de Deus, mas é o próprio Deus, é um com Deus. Agora, ele é meu Deus e meu pai. Porém, ele não é teu pai, não. Saiba disso. Olha, se quiser, a gente estuda a Bíblia, leia o Novo Testamento. Normalmente a pessoa vai rir, vai sair correndo, mas quem sabe ela lembra das palavras Novo Testamento, quem sabe ela abre a Bíblia lá, né? Fique chocada com o que tu disseste. Esses dias eu dei testemunho para do anjo, e a pessoa saiu dando gargalhada. Saiu dando gargalhada. Como quem diz, quem é esse para me ensinar? Quem é esse? Eu sou eu, né? E eu mesmo digo para vocês, não sou Abraão, Isaac, Jacó, não sou profeta, não sou apóstolo, não sou nada nem ninguém. E desce um anjo em carne. E por que que de vez em quando a minha boca fala, né? Porque eu quero me exibir? Eu não. Alguém vai me dar dinheiro? Tem melhorado? Só tem piorado. Porque o Espírito, a essência de Deus, né? Quem é nosso Pai? É amor. O amor de Deus, não o dengo de Deus. Dengo é assim, né? Você pode ser do mal, mas tem dengo. Imagina todas as formas de amor, né? Uma mulher gostosa, com perdão da palavra, porque é gostoso o pecado. Se o cristão não está preparado, ele que espere mais um pouquinho para ver que esse amor dessa mulher vai abraçar ele e ele vai apostatar, ou seja, se nunca conheceu o amor de Cristo, vai apostatar. Vai apostatar, não vai mais abrir a Bíblia, vai sair da batalha espiritual. Um político que cria uma situação gostosa, uma organização, seja o que for, uma filosofia oriental começa a acender incenso. Eu era nada, por algum tempo eu aprendi Kung Fu, mas não era nada, foi mais ou menos um ano só. E se eu fosse adiante com isso e com aquilo e tudo, eu ia idolatrar aquilo. E dentro do Kung Fu mesmo, nós temos uma evolução lá, em que chega um ponto em que começa a chamar o instrutor de mestre, até isso a nossa fé não permite, né? E começa a idolatrar e começa a entrar na religião oriental.
que para ser um grande lutador tem que ter o espírito disso, o espírito daquilo e não sei o quê. É o espírito do Satanás. Né? Agora, nós sabemos quem é nosso pai. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão não tinha Bíblia impressa, catalogada, colocada em capítulos, bonitinha, com capa e contracapa. Não tinha, mas ele sabia quem é nosso pai. Então vocês imaginam Abraão entregando o filho para o sacrifício? O que Abraão fez? Lembrou o versículo tal, não sei. Não, não. Ele sabia quem era o pai dele, que é o nosso pai. É o Criador. Hoje nós temos toda a palavra e muitas vezes um cristão não sabe quem é o seu pai. Um cristão não é capaz de parar em João 1, versículo 1, um único versículo que diz que no princípio de tudo. O que é no princípio? No princípio de Deus? Deus não teve princípio. Ali o texto está dizendo no princípio de tudo. Lá estava o verbo. Era o verbo. Isso era um princípio de uma árvore. O dia que aquela árvore passou a existir como sementinha, quem é que fez aquela sementinha? O verbo. Lá estava o verbo. E o verbo era Deus naquele momento. E naquele momento o verbo estava com Deus. No princípio de tudo. No princípio de tudo. Esse é o significado. Muitos já vão deturpar, mas não. Deus não teve princípio. Deus não era. Deus era, é e sempre será. Então, no princípio de tudo, até dessa minha cabecinha de nada, eu que sou já não sou pó porque sou filho, mas no princípio estava lá eu no pó, Adão e Eva, né? E o Senhor Deus assoprando vida. Era o verbo que estava lá assoprando vida, era Jesus. A gente tem dificuldade de, quando vinha caminhando, quer dizer que Deus caminhava no Éden. Jesus é Deus. Era Jesus caminhando no Éden. E aí muitos têm dificuldade de imaginar isso. Tudo bem. Se quer imaginar só o vozeirão do Criador, é assim então. É Jesus, no princípio era o verbo é Jesus, sempre esteve no princípio de tudo, o verbo. Simples. Abraão tinha a Bíblia, Abraão foi levar o filho dele. E todos vocês e eu estamos como Abraão. Todos nós. Mas o Senhor Deus não vai pedir isso. Não vai mesmo. Não vai. Nós estamos na dispensação da graça. Nós não somos Abraão. Eu não quero me comparar a Abraão. Mas, de forma semelhante, eu não penso que não. Todos nós estamos como que entregando um filho. Mas por que o Senhor Deus quer isso de mim? Olha eu com o meu mimimi. Eu tenho varoa, a mulher me quer uma entre 7. Não é para me exibir para vocês, porque na realidade são mais. São 50 potenciais. Parece uma depravação, um jeito como eu falo, né, irmãos? 50 e 100 para fazer qualquer tipo de amor, mas não o amor de Deus. Mas 7, pelo menos, que vieram como um amor profundo. E eu tenho, mas estou sendo provado. Buscando primeiro a vontade de Deus, apesar dos meus erros, as minhas falhas, é como entregar um filho e não entender por que meu Deus pediu isso. Por que eu não posso? Por que eu não posso dizer sim para aquela mulher? Vai ser do jeito que for, se eu sofrer, porque eu não durmo e não sei o que, se ela sofrer também, ela me quer. E não é só isso não, irmãos. Muita coisa, nem vocês, nem hoje não conta. É muito mais. É muito mais. A minha vida, eu comecei com 4 anos de idade, veio um demônio para mim. A nossa batalha espiritual é grande. Agora, no centro de tudo isso tem que estar o nosso Pai, o Senhor de toda a criação. Então, no tempo certo, esses dias, foi essa semana, teve uma noite, eu fui recostar, né? Porque eu dormi mesmo, eu não durmo. E eu, todo quebrado, recostei no travesseiro assim e comecei a sentir um regozijo. Essa palavra regozijo, ela é mais do que contentamento, é mais do que satisfação. Sabe quando diz assim, está satisfeito agora, ganhou 13º salário, está aí com um emprego bom, está satisfeito? É muito mais do que satisfação, é regozijo. Regozijo na Bíblia Sagrada é a alma que está numa plenitude tal, numa paz, que muitas vezes a carne não mostra. Tu pode estar, é só quem prova.
É uma plenitude tal que quando eu cheguei, recostei no travesseiro, eu senti, olha, tudo que a tecnologia, o homem, a ciência mostra, caiu por água abaixo. Ah, pois é, eu senti aquilo por alguns segundos, no momento que eu recostei no travesseiro. Mas Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e quando voltou não conseguiu falar nada, porque o que ele ouviu lá são palavras que a boca do homem não pode falar e o ouvido do homem não pode ouvir. Aí o homem vai dizer, química do cérebro. Ele não pode nem falar o que viu, nem sabe o que viu e ouviu. Mas nós cristãos temos muitas coisas que falamos e não creem, fáceis de entender. Eu dou testemunho de ser um anjo da forma mais simples, mas tão poderosa que me foi proibido dizer qual foi o poder, o que eu vi, né? Parte do poder eu posso dizer para vocês. Veio em carne, já é um grande poder, né? O segundo poder estava pairando, flutuando acima da cabeça das pessoas. O terceiro poder se materializou, deu um jeito de se materializar em carne, na minha frente, do nada ali, aquele anjo deu um jeito de aparecer. Agora tem muito mais poder ali, eu não posso dizer, me foi proibido. Então, quem é o nosso Pai? É esse Deus maravilhoso que foi lá, fez essa obra tão grande lá no Éden. Permanece a sua palavra até hoje. Até hoje. E não digo hoje, eu digo isso de muito tempo, a minha vida inteira, é o testemunho que eu posso dar. Muitos anos atrás, quando eu tinha 4 anos de idade, estava lá meu pai me cuidando, eu não era cristão. Expulsou um demônio. E assim a vida inteira os demônios vieram querendo morder a minha vida, me levar para lá e para cá. E o Senhor Deus me mostrou depois como ele esteve presente. E eu soube que é verdade, repito, não porque em oração o Senhor me falou, mas porque realmente o Senhor me falou. Ou seja, quando o Senhor me falou, eu olhei para trás e vi que já sabia que era o Senhor. Mas a artimanha do Satanás é fazer a pessoa esquecer. O exemplo que eu dei para vocês, eu já sabia que era um demônio, que é inexplicável, só quem passa por isso, que entrou em mim e já sabia que é o Senhor que me tocou para tirar aquele demônio. Então, amados, quem é nosso Pai? Dono do ouro da prata, a gente gosta de falar, né? Isso é pouco. Isso é pensar assim, é dono do ouro da prata, é o dono da empresa, ele vai me conceder tudo que eu quero. Isso é pouco. Quem é nosso Pai é o Criador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Esse é o nosso Pai. Só que nós passamos a receber a palavra não é quando a gente lê, não é quando a gente se emociona um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é quando a gente busca a face do Senhor. Porque o Senhor já nos buscou, agora ele quer ver o resultado. É um paradoxo, é uma coisa que não tem explicação como o homem quer. O que é um paradoxo? É uma coisa que tu olha de um jeito, mas é do outro jeito. É uma coisa que, olha, se Deus já me buscou, por que eu tenho que pensar em Deus? Não é ele que faz tudo, ele que me buscou? Vou ficar quietinho, ele que me coloca um elevador aqui, é uma escada para eu subir. Muitos pensam assim. Agora, aquele que já foi buscado, como eu, aos 4 anos de idade, cedo ou tarde, vai sentir o que aconteceu, se é fato, essa pessoa vai sentir, vai reagir, vai estar buscando. Ora, se eu já fui buscado, eu sei que existe, por tantas coisas que me aconteceram, então eu vou estar buscando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E aí vem de novo aquela imagem linda, né, de Melquisedeque, rei de Salém, trazendo o pão e o vinho para Abraão. Eu vi num filme aí, né, uma cena que fizeram. E essa cena, essa passagem tão curtinha, mostra quem é nosso pai, é o grande oleiro. Tá, pregador, explica. Agora eu já não entendi nada. O que tem a ver o grande oleiro? Para mim é vaso, é... Para saber quem é nosso pai, tem que adorar, tem que ler a palavra e pensar. Por que que aquela cena, né? Melquisedeque vindo trazendo pão e vinho. Aí teólogo vai começar a cavar. Ah, mas não tem provas disso. Ah, mas não tem princípio
de vida. Uns já vão dizer que ele era Jesus, a outros não sei o que. Não, a palavra já dizendo que era rei de Salém, não era o Senhor Jesus. Mas o que isso tem a ver com o grande oleiro, com as mãos do Criador botando as mãos no vaso, moldando o vaso? O grande oleiro já tem a ver com o Senhor Deus fazendo o homem lá no Éden, botando a mão no barro, fazendo o homem do pó e depois assoprou vida. Já deu para perceber a ligação fácil? Grande oleiro, vaso. O que é o vaso? É o nosso corpo. Melquisedeque, uma cena tão simples. Sacerdote, trazendo pão e vinho, e Abraão entendeu, né? Ué, mas como é que Abraão entendeu? O que tem para entender aí? E muitos de nós estão na teologia, parabéns, isso é bom. Mas a palavra diz que muito escrever livros é enfado. Nós só precisamos de um livro, que é a palavra de Deus. Não tem que ser segundo o fulano de tal, segundo o outro, e teologia, não tem que buscar. Tu pode até ler outros autores, mas autores que ficam firmes na Bíblia Sagrada. Autores que a cada momento estão citando versículo. Ou seja, tu não sai da Bíblia Sagrada. Não cria uma nova doutrina. Então, se tu fica com a palavra de Deus, seja quem tem a Bíblia impressa, seja Abraão, seja Melquisedeque, eles sabiam quem é nosso pai. Então, quando Melquisedeque vinha trazendo pão e vinho, aquilo é a imagem das mãos do grande oleiro. É o grande oleiro mostrando que, olha, ele está fazendo vaso, são meus filhos, eu sou o pai de vocês, eu estou formando vocês como eu formo um vaso. Mas como formo um vaso? O Senhor Deus é tão grande, tão poderoso, que nós somos apenas como um vaso para Ele. Mas por misericórdia, por amor, depois de fazer esse vaso no pó, o Senhor Deus enche esse vaso com o próprio Espírito dele, assoprou vida. E essa vida que veio do Criador, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa vida que veio lá do Verbo no início de tudo está Jesus. Essa vida, essa imagem da vida vindo, nós temos que lembrar sempre quem é nosso Pai. É aquele que fez tudo, tudo foi feito por Ele e para Ele, é Jesus. Jesus falando com Felipe, Ele é nosso Pai. E quando vem Melquisedeque trazendo o pão e o vinho, aquilo já prefigurava a Cristo, aquilo já era uma sombra de Cristo, é o corpo. O pão e o vinho representava o corpo do Senhor Jesus, a carne e o sangue. Mateus 26, versículos 26 ao 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem é o pão que desceu do céu? É Jesus. Quem é nosso Salvador, que entregou o próprio corpo em sacrifício vicário? É Jesus. Não são santos, não são anjos, nem mesmo Maria. E Melquisedeque estava no Antigo Testamento, mas prefigurando um Novo Testamento. Ele e os heróis da fé já estavam anunciando o Novo Testamento, porque tinham entendimento, sabiam quem é meu Pai. Os heróis da fé, como quiserem chamar, né? Alguns já estavam na Nova Aliança, porque não tem nada de velho no Velho Testamento. Tem de velho as ordenanças que foram dadas para os homens de coração duro. Então tinha leis e leis e leis, mas aqueles que entendiam quem é nosso Pai, como Melquisedeque, já vinham trazendo o pão e o vinho, a imagem de Cristo. Assim como nós que entendemos, nós cheiramos a Cristo, nós trazemos a Cristo, e só de entrar no ambiente, a imagem é essa, é que o nosso aroma é de Cristo. Uns não vão gostar, vai feder, né? Não querem saber. E os poucos que creem vão dizer: chegou meu irmão, agora sim, vamos conversar um pouquinho. Assim vinha Melquisedeque, trazendo pão e vinho.
Então, no filme, uma cena de 2 minutos, Melquisedeque trazendo pão e vinho, Abraão come o pão e vinho, né? Bebe o vinho. Quem não entende, não sabe que aquilo ali é a vida vindo das mãos do Verbo, das mãos do grande oleiro, o Pai e o Filho. E essa vida que veio do Senhor, tudo veio do Senhor, veio através daquele sacerdote, trazendo pão e vinho, anunciando, essa é a vida, é Cristo, é o corpo de Cristo. Abraão entendia, pão e vinho significava a vida vinda do próprio Deus. Eles entendiam que o Senhor Deus estabeleceu aquilo, então eu levo isso que veio de Deus, eu não levo o que veio do mundo. Porque o mundo é bom, sim, é gostoso. Até o Satanás pode ser bom. Mas Cristo já dizia, né? Quem é bom, já deixava bem claro, não te engana. Ainda que tu veja alguma bondade no Satanás, Cristo dizia, quem é bom? Porque ele, Cristo, que é o Filho, é o próprio Deus, ele é bom. Mas ele mesmo dizia para não pensar nele como bom. Quem é bom? Bom é o Pai. Tu me chamas de bom? Tu não está sabendo de nada. Bom é o Pai, somente o Pai. O que o Senhor Jesus quis dizer? Porque até o Satanás é bom de vez em quando. Mas é só por um tempo. Né? É com segundas intenções. E Cristo, para nos avisar, vocês conhecem a palavra, né? Já falava, tá me chamando de bom? Bom é o Pai. Quem não entende se assusta, né? Como é que, se ele é o pai, é um pai, como é que ele diz que bom é só o pai? É o zelo do Senhor Jesus em nos proteger e dizer, não confie, não confie, é tudo coisa do Satanás. Quem é bom? Até para orar, a gente não ora para o Senhor Jesus. Pode, claro, é o nosso Deus. Pode orar para o Espírito Santo? Pode, pode. Mas o que a gente não faz? Não tem nada na Bíblia que me proíbe. Pois é, esse é o tá na Bíblia, não tá na Bíblia, né? É o engano. Mas o que está na Bíblia é o exemplo, somente o Senhor Jesus é o nosso exemplo. E qual foi o exemplo que ele nos deu? Eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, eu sei que é o nosso Deus. Mas ele nos deu o exemplo dizendo quem é bom, só o Pai. E para quem que ele orava? Para o Pai. Então também eu vou orar só para o Pai. Para mais ninguém, é meu Pai. Meu Pai. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Uma palavra tão simples. Tão simples. Quem é nosso Pai? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Um dia que tu estiver mal, vai lembrar do meu testemunho, do teu testemunho, da palavra, e vai perguntar quem é meu Pai. Ah, mas peraí. Tô mal aqui de madrugada. Ah, mas quem é meu pai? Né? Ah, tô morrendo aqui no hospital, na sarjeta, na rua, no deserto. Aí tu levanta e lembra, quem é meu pai? Ah, é o Verbo, tá tudo bem. E morre, criatura. É, não é filosofia, não é psicologia, não é conselho meu de homem, não. Quando a gente se acostuma a adorar o nosso Deus no meio da nossa imundícia, das nossas falhas, nossos erros, porque o nosso Deus, o nosso Pai é o eterno. Ainda que a gente fosse aos nossos olhos perfeito, né? Cada um se achar perfeito, não é não. Perante o Criador nós não somos nada. Não somos nada. Mas aprove ao Pai dar-nos o reino. Esse é o nosso Pai. Porque ele não foi lá no Éden fazer o homem para brincar. Não. E todo aquele que tem um pingo de humildade para ficar adorando o Senhor, ele vai chegar neste tesouro. Que a imagem inicial é um filho de um empresário numa grande empresa que entra na empresa e diz isso tudo aqui é do meu pai. Isso, eu boto dinheiro aqui na máquina de salgadinho da empresa, mas esse dinheiro volta para mim, é tudo meu, é do meu pai. Eu não tenho preocupação nenhuma aqui dentro. Vocês percebem a diferença entre o funcionário, o escravo e o filho? Nós somos filho, filha, filhos daquele que é o Verbo que fez todas as coisas. Agora, o processo é esse: nós estamos como uma semente nascendo dentro da matéria, dentro da carne.
Então vocês imaginem uma semente dentro da terra, não vê nada, mas ela já tem aquela coisa da vida querer subir e vai os galinhos, a raiz para tudo que é lado e ela vai por um impulso divino, porque isso não vem da semente. A semente foi feita pelo Verbo. Por um impulso divino, essa semente ela sobe e vê a luz do sol. Nessa comparação, nós estamos debaixo da terra. Olha o meu testemunho, repito, o que uma criança de 4 anos de idade vai fazer? Então seria dizer que esse Deus é horrível, deixar que o demônio entre e guie a vida inteira essa criança. Mas o Senhor é nosso Pai, o único Senhor. O Senhor estava lá, e meu testemunho é longo, irmãos, ainda não gravei. O Senhor soberano olha cada um de nós. Por um impulso divino, nós que estamos como uma semente debaixo da terra, querendo subir, querendo ver a vida, muitas vezes a gente sente esse movimento todo e acha que isso aqui já é a vida. Nós sabemos que não pela palavra. Sabemos que a vida é só depois do segundo nascimento. Quem crê no Senhor Jesus já tem a vida eterna, então já nasceu da água do Espírito. Agora, esse nascimento ele vai se completando. É como o ladrão na cruz, creu, está salvo. Já nasceu da água do Espírito. Aí tem as questões teológicas. Mas o Espírito Santo não estava lá naquele ladrão. Não estava, porque Cristo foi formar a igreja depois de ressuscitado, em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo, quando Cristo partiu. O Espírito Santo não estava lá, mas quem é que estava lá no ladrão, então? Quem crê tem a vida eterna, porque o Espírito Santo vem e sela e garante a pessoa. Mas quem que estava lá no ladrão, então? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava, mas ele visitava. E o próprio Pai visitava, né? Do jeito que o Senhor Deus fazia, né? Na sarça ardente foi para Moisés. Depois Cristo vinha do jeito que ele queria também. Para Paulo, né? Paulo chegou a ficar cego. E hoje até tem aparições do Senhor Jesus. Eu não creio nem duvido. Eu fico que nem vocês, quando eu falo do anjo que me visitou. Vocês podem ficar assim, olha, eu não creio, mas também não duvido. Eu sei que é. Eu sei que está acontecendo. Quem é nosso pai? Esse pai zeloso, que vai se dizer assim, aqueles muçulmanos lá, não tem como, não, eles estão querendo matar cristão, judeu, matar todo mundo de todas as religiões, né? Não tem salvação mesmo, mas aí Paulo não tinha salvação, era assassino. Eu não tinha salvação, o demônio veio para mim aos 4 anos de idade, e a minha vida inteira errando sem ter nada e sendo guiado por demônios. Não tem salvação, é o que a gente pensa, né? Tem. Quem é nosso pai? É aquele que fez e sabe quem é filho. Ele olha na estrutura da tua alma. Vai dizer, aqueles muçulmanos, aqueles caras lá estuprando criancinha e matando todo mundo. E aí desce o Criador e aparece para centenas deles. Centenas deles estão testemunhando que viram ao Senhor Jesus e abandonaram toda a fé deles. Abandonaram. É a mesma coisa, um ateu não tem como abandonar essa vida de ateu, né? Como Paulo era. E aceitar o Senhor Jesus não tem, é impossível. É possível sim, pregador. Tanto é que eu sou cristão. Não é nada. De ti mesmo não é nada. É impossível, não tem. Não tem. Se pegar a minha Bíblia aqui e abrir aonde que eu abri, vai dizer assim, ó, tá vendo ali, é impossível. Aí abre outra página, é impossível. Abre a outra, é impossível. Agora, a partir do momento que, no meu caso, desce um anjo, tudo bem. Não acredito. Quem não quiser acreditar, mas todo mundo que é cristão recebeu alguma coisa. Depois eu oro e o Pai me fala com palavras inefáveis. E mais do que isso, o Pai me fala e me mostra da prova de si mesmo. Eu que estudei tanto, eu sei o que é química do cérebro, o que é sonho, o que é projeção astral, o que é isso, o que é aquilo. E eu me impressiono mais com a presença do Criador em oração do que com todos os demônios que eu presenciei. Toda a ciência do homem, tudo que o homem faz, tudo que existe, eu me impressiono muito mais com a presença do Criador. E não tem como dizer para um ateu, foi isso, o ateu vai dizer, isso foi imaginação, isso foi aquilo. Não tem como. Esse é nosso Pai, que se faz presente. Abraão sabia. E quando nós sabemos quem é nosso Pai, aquele que fez tudo, olha à tua volta as coisas, tudo, tu fica assim como que embriagado, né? É tanta coisa.
E aí para um momento para pensar, pois é, quem que fez isso? Jesus, o verbo de Deus. No princípio era o verbo. No princípio quando? Se não teve princípio. A palavra quer dizer no princípio de tudo. De tudo, todas as coisas que tu vê. Ah, não, mas aquele móvel, armário, aquela coisa, aquele objeto, o carro, não sei o quê. Aquele carro não saiu da fábrica sem autorização do Senhor Jesus. Os anjos estão subindo e descendo. Aquele outro não perdeu o emprego porque teve um anjo lá que não sei o quê. Aquele outro perdeu o emprego porque foi ordem do Criador para ele aprender. No final tem muitos, até como eu, né? Que perderam as coisas para poderem aprender, para poderem saber quem é nosso Pai. Eu quero receber, eu peço para o Senhor Deus, nosso Pai, eu peço. Eu peço as riquezas da terra, mas eu peço mais as riquezas de cima, porque as riquezas da terra vão ficar. E a tua alma não sobe nem com a roupa do corpo. A tua alma vai ter que subir com veste de honra, com a palavra. A tua alma vai ter que subir adornada como uma noiva que se prepara para o noivo. A tua alma vai ter que subir adornada. O que é isso? Adorno é algo muito desejado, algo que te deixa bonito. É aquele aroma de Cristo que é fedor para muitos. Mas para quem ama Cristo, é o perfume perfeito. São as joias, tudo que a mulher faz para se preparar para o noivo. É essa imagem que a Bíblia coloca. Aquele que sabe quem é o nosso Pai, vai caminhando com Cristo. Não se apavora quando chegar o abismo ali na frente, porque quando se apavorar está mostrando falta de fé. Imagina Abraão dizer, não mesmo, meu filho não, não mesmo. E aí a gente vai pensar o quê? Será que o Senhor Deus ficou horas falando, olha, Abraão é o seguinte, tudo que tu tem fui eu que te dei. Abraão sabia com poucas palavras que o Criador não vai se agachar, rastejar, chorar, não quer aceitar, não aceita, se não aceita não é filho. Filhos são aqueles que são nascidos de Deus. Então nós sabemos quem é nosso Pai. E na hora que o Pai pede, é como um pregador. Ontem eu assisti uma pregação. E ele disse assim, olha, mais ou menos assim, né? Com a idade, a terra vai pedindo o que é dela. E o céu vai pedindo o que é dele. Ou seja, a terra, o Satanás, vai pedindo o que é dele, né? O nosso corpo vai caindo. Até virar pó, vai para baixo. Vira pó. Não passa dali, não é nada. Agora, o nosso espírito é de Deus, vai para o céu. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, aquele que sabe quem é nosso Pai não fica só com César. Ele, olha, não posso fazer nada, tem que pagar imposto, tem que prestar honrarias, tem que isso, tem que aquilo, tudo bem, é o teu momento, né? Eu não dou parabéns, mas eu honro, né? Tem o título disso, tem título daquilo. E por mais que eu honre, por mais que eu ajude, por mais que eu respeite, né? Os enviados do Satanás vão acabando com a gente. Dai a César o que é de César. A terra está puxando. É um momento na existência em que cada senhor está puxando o que é seu, né? O Satanás está puxando o que é dele. Ele tem esse direito. Não tem reinado, não tem nada. Mas se ele não tivesse esse direito, não faria o que fez com Jó, não ficaria indo e vindo, não ficaria solto. Quando o Senhor Deus chama, até ele vai. Ele tem até o direito de ser chamado pelo Criador. Ele não reconhece isso como direito, né? Tem o direito, ele vai lá em cima, e nós temos esse direito, e muitos cristãos não reconhecem que quando se ajoelham, estão frente a frente com o Criador, como se estivesse, e não é como se estivesse, não. É estando, de fato, literalmente, frente a frente com o Criador, lá no santuário celestial. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, está dentro de nós. Quem é nosso Pai? É esse Deus que já nos colocou com Ele frente a frente. Quando entramos em oração, estamos frente a frente com o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso.
É o que lemos em Hebreus 10, versículos 20 ao 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Reter firme a confissão da nossa esperança. Qual é a confissão da nossa esperança? A nossa esperança é a salvação em Cristo Jesus. Então nós temos que aprender o que Cristo Jesus nos ensinou, porque senão não tem salvação. Há muitos que sequer chamam o Senhor Deus de Pai, porque não podem, porque não têm esse relacionamento, porque recorrem a outros, não confiam no Criador, que nos ensina como deve ser. Êxodo 20, versículos 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quem constrói imagem de escultura já pecou. A palavra diz para nem mesmo construir uma imagem de escultura. A partir do momento que aquela imagem está ali, não adianta mais a desculpa daquele que diz: não estou adorando, é só para bonito, é só como referência, é só como exemplo. A palavra começa dizendo para nem mesmo construir aquela imagem, nem mesmo prestar culto àquela imagem. E o que vemos são pessoas encurvadas, orando, falando com imagens. O caso mais simples que nós conhecemos é de Maria, mas muitos têm também santos, imagens de santos, e até imagens de anjos. Apocalipse 22, versículos 8 e 9. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nós não podemos adorar a qualquer outro que não seja o Deus único. Nós não nos prostramos nem mesmo diante de anjos, muito menos diante de Maria, muito menos diante dos santos. A palavra diz que todos nós somos lavados no sangue do Cordeiro e somos como santos. As pessoas que cultuam a santos não entendem que todos são vistos como santos perante o Criador, porque a pessoa mais santa na face da terra, ela não tem mérito nenhum, por mais que ela tenha sido santa nos seus méritos, na sua visão, na visão do povo, por mais que ela tenha dedicado a vida inteira à caridade, à obra de Deus, ela não é maior do que os outros irmãos, ela não é maior do que o pior assassino que aceitou a Cristo Jesus, porque toda a honra e toda a glória é somente pelo nome do Senhor Jesus. Somente o nome do Senhor Jesus salva. Não existe missa de sétimo dia, nada se pode fazer pelos mortos, porque aí a salvação não seria pelo Senhor Jesus. Não há pagamento de indulgências, porque a salvação não seria exclusiva do Senhor Jesus. Então, a palavra é muito enfática em vários pontos. Mateus 23, versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. E muitos chamam de Papa ou Padre, que é a mesma coisa que Pai. E, além do título proibido, são pessoas que se dizem estar no lugar de Deus, que valem o mesmo que Deus.
João 20:17. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Nesse texto, o Senhor Jesus está falando com os irmãos, conosco. Mas quem são os irmãos do Cristo? Nós somos como irmãos, como amigos e até como mãe de Cristo, ele nos diz. Nós somos como uma mãe para ele, mas somente aqueles que obedecem à sua palavra. Há pecados que são pecados para a morte, são pecados que negam o nome do Senhor. Negar o próprio nome e o zelo do Criador é pecado para a morte. Se encurvar para outro, dividir a sua glória é pecado para a morte. Então o Senhor aqui diz assim: mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo passa a ser o nosso Pai, desde que nós obedeçamos e nos comportemos como filhos. Um filho vai diretamente ao Pai, não tem outro intermediário, até mesmo pelo entendimento mais simples. Até uma criança entende isso. João 14, versículos 7 ao 9. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Filipe não estava reconhecendo que Jesus é o nosso Pai. Muitos não conhecem a Deus e, portanto, não podem ter aceito o Deus verdadeiro. Se permanecerem até o final em suas próprias concupiscências, em seu próprio entendimento, em sua própria arrogância, em sua própria soberba, não aceitando os textos bíblicos que ensinam paulatinamente, texto após texto, de forma tão clara como devemos proceder. João 17, versículo 3 diz que, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não Maria, não santos, não anjos. Quem quer ter a vida eterna tem que conhecer somente o Deus verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo, enviado para nos salvar. Muitos não podem ter recebido a vida eterna, porque nem Maria, nem santos, nem anjos dão a vida eterna, mas somente o Senhor Deus. E é o Senhor Deus, através do seu Filho Jesus, o Cristo, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, e Cristo dizendo: eu e o Pai somos um. Então, Cristo é o próprio Deus que vem para dizer: eu sou o Pai de vocês. Muitos não têm a vida eterna, pois não têm o Espírito Santo habitando em si, porque não creram no verdadeiro Jesus. E somente os que creem têm o Espírito Santo e, portanto, a vida eterna. Sabemos que não tem Espírito Santo simplesmente por isso, porque quando falamos estas coisas, citando a palavra de Deus, não aceitam. Continuam se prostrando para Maria, santos e anjos. Lembrem-se, amados, que Satanás foi um anjo de luz e te faz sentir bem naquilo que estás fazendo, desde que seja contra a vontade de Deus. Então, nem tudo que você faz, por mais que goste, por mais que se sinta bem, nem tudo te leva para a salvação. Pelo contrário, essas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor Deus. O pecador tem perdão, mas aquele que troca o nome do Senhor por qualquer outro não receberá a salvação. Portanto, se você se prostra para uma imagem de Maria, de um santo ou de um anjo, não se engane. Você pode ser a vovozinha do quinto andar, a pessoa mais amada, mas não receberá o reino dos céus, porque o Senhor Deus é zeloso e não divide a sua glória. Isaías 42, versículo 8: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha aí, amados,
a palavra dizendo que há um só mediador entre Deus e os homens. Claro, Deus é o Todo-Poderoso, aquele que se prostra para Maria, para santos ou para anjos, ou para imagens de escultura, ou tem algum amuleto, aquele que busca a salvação em qualquer outro, ou favores, ou se achegar a Deus através de qualquer outro, está mentindo. Não tem a intenção de conhecer o Pai, não reconhece que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso. Todo significa todo, Ele faz tudo, inclusive Ele é nosso Pai. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Não é confissão para o homem. Na hora de pedir perdão, não é pedir perdão confessando os pecados para um homem, não. É diretamente com o Senhor Deus. Também não é para santos, nem para Maria, nem mesmo para anjos. É a confissão de que somente Jesus é o Senhor e somente Jesus pode salvar e perdoar pecados, sem nenhum outro intermediário. O Senhor Deus é galardoador somente daqueles que o buscam, não de quem está buscando Maria, santos, anjos, amuletos ou qualquer outro. Porém, muitos não buscam conhecer a Deus e por isso não têm a presença do Senhor Deus. Não tem o Espírito Santo dando o testemunho de Jesus Cristo. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo e por isso afirmações simples como dizer que somente Jesus salva e somente Deus salva, já confunde a muitos, que perguntam, ou é Jesus ou é Deus? Qual dos dois que salva? E o Cristo dizendo, eu e o Pai somos um. Quem ora a Deus está orando a Jesus, está orando ao Espírito Santo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas a ordem é orar somente para Deus. E terminando a oração em nome do Senhor Jesus. Porque quem não aceita o Filho, o Pai não aceita essa pessoa. Muitos não buscam conhecer a Deus e por isso não têm a presença do Senhor Deus em si. A presença do Senhor Deus em si é o que? É o Espírito Santo habitando nesta pessoa. Quando Cristo disse que se nós amarmos o Pai e o Filho, Ele diz, eu e o Pai viremos a Ele e faremos morada. E quando o Espírito Santo faz morada nessa pessoa, a palavra diz que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo, somente de Jesus Cristo. E por isso aquele que tem o Espírito Santo ouve essas palavras com versículos citados, com a palavra registrada e aceita, não rejeita, imediatamente abandona os costumes antigos, porque abominação é para o Senhor Deus se prostrar, cultuar ou mesmo construir uma imagem de quem quer que seja. O Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor Deus se faz presente, em primeiro lugar, galardoador daqueles que o buscam. Não é entendimento humano, começa por aí, né? Porque Adão e Eva tiveram filhos. Tem todas essas histórias que o homem não vai aceitar, o homem comum, né? Quer dizer que então irmão com irmão se uniam. Fazer o quê? Não tinha saída, era diferente. Eram dois. Como é que vai fazer a humanidade? Salomão teve muitas mulheres, isso é errado, visivelmente que é errado. É um açougueiro. Não, na Bíblia não diz que era um açougueiro, ele é tido como um sábio, mais sábio. É um açougueiro, dá para ver. Nesse sentido, em relação às mulheres. Então vai olhar as mulheres dele lá fazendo culto para diversos deuses. E Salomão com elas, tendo-as como esposas. É um açougueiro. E Abraão também foi. Então a lambança que dá quando a pessoa não sabe quem é nosso pai. A lambança que dá. E aí a gente vê, eu com o meu mimimi, mas Salomão tinha muitos, até Abraão teve mais de uma. Não sei o quê. E a palavra explicando, a quem muito foi dado, muito será cobrado, depende da época, estamos na dispensação da graça. Lá em cima não se casam, nem se dão em casamento. Olha, lá em cima não se casam, nem se dão em casamento. Aí pronto, fundiu a cabeça. Então quer dizer que Deus é esse? Não tem que Deus é esse, não tem. Primeiro, o Senhor Deus é galardoador, Ele se faz presente. Até hoje, com tantos anos pregando, eu não fiz o meu testemunho. De tantas vezes que o Senhor Deus se fez presente na minha vida. Só de dizer que desceu um anjo, creia se quiser. E para vocês, se vocês são cristãos mesmo, se é que o Espírito de Cristo habita em vocês, assim diz a palavra, né? Então vocês são de Cristo por algum motivo.
Por quê? Sabem quem é nosso Pai. Então não tem especulações, né? Ah, no início era irmão com irmão. Ah, Sodoma e Gomorra e tem um lá que foi salvo, depois deitou com as filhas. Ah, o jumento, né? A jumenta de Balaão falou. Aonde que eu abri a Bíblia em cada ponto? Não, isso não. Não tem como aceitar se o próprio Deus não chamar. Somente quem é de Cristo ouve a voz de Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Somente quem não nega ao Pai não nega ao Filho. O Senhor assoprou vida. Aquele que nega entra na operação do erro, vai extinguindo o espírito até um ponto em que não tem mais. Então, quando soar a trombeta, né? Ou antes, né? Provavelmente nós não vamos ser arrebatados. Mas no mundo espiritual, quando a gente morre no primeiro momento, somente quem é filho vai ouvir a voz de Deus. Quem não é filho vai estar perdido. Isso que é perder a sua alma, né? O Senhor Deus já chamou em vida, e aí quando a pessoa passa pela primeira morte, não tem a luz de Cristo, passou pela primeira morte, já lá depois é só treva. Só sobrevive quem tem a luz de Cristo. Por isso que nós temos que ter a luz de Cristo agora. Por isso que não tem missa de sétimo dia, não tem reencarnação. Por isso que agora tem que receber quem é nosso Pai. O Senhor Deus, amados irmãos, tem me mostrado através do sofrimento. E muitas vezes eu tenho sentido a presença do Senhor, não é porque é sentimento que eu sinto, o Senhor vem a mim, irmãos. Eu não estou gritando nas esquinas apavorado e perdendo o controle porque eu vejo assim, não adianta. É só quem for chamado que vai aceitar. Agora, muitos irmãos estão sofrendo mais do que deveriam, por quê? Na carne, sim, eu não sei, né? O que é o teu sofrimento na carne. Tem uma irmã pedindo ajuda ali, que eu mandei a mensagem, testemunho do anjo, ela não respondeu nada. A irmã está morrendo lá com câncer. E tem irmão que está bem tudo na carne e responde assim, irmão, irmã, que experiência maravilhosa, que o Senhor Deus te abençoe. Que bom, né? Recebeu. Se maravilhou, né? Quer dizer que já desceu um anjo e tem um irmão que já pôde ver esse anjo, porque o nosso Pai é meu irmão, devia se alegrar comigo, a gente se alegra com quem se alegra, se entristece e chora com quem chora. Agora aquela irmã lá estava lá com câncer e tudo, olha, se ela crê no Senhor Jesus, parabéns, é nossa irmã, nós vamos encontrá-la lá no céu, mas ela está sofrendo, ela perdeu de se alegrar comigo, eu dei o testemunho do anjo e tudo. Para dizer para ela o quê? Vou dizer para ela, olha, eu sou profeta, semana que vem Deus vai curar teu câncer. É assim eles falam, né? Vocês falam as multidões, aí numa multidão de 100 mil pessoas, vai ter 5 que foram curados do câncer. Aí vem esses 5 falar lá na frente, para dizer, esse aqui é profeta, ele falou, eu estava sem, não sei o que, fui curada do câncer. Então eu vou fazer isso com aquela irmã? Eu, perante o Criador? Não, não, não. Eu sei quem é nosso Pai. E muitas vezes a pessoa está salva e não sabe ainda quem é o nosso Pai. Aceitou o Filho de Deus, está salva, mas não sabe, está sofrendo mais do que deveria. Já está lá naquele estado. Simplesmente na alma, ela basta lembrar assim de pequenas passagens, Jó dizendo, eu sei que meu Deus vive. O regozijo, a alegria na alma, né? Eu sei quem é meu Pai. E justamente por saber, amados, eu olho as coisas e tudo, eu não penso assim, mas eu contemplo a palavra, né? E sinto, assim, sinto o momento real como ele é. Então eu estou na cozinha, no quarto, no pátio, no lugar, eu olho assim de madrugada e digo assim, ah, se eu não cresce, que terrível. Como seria terrível? Seria mais do que terrível, porque nosso Deus é terrível. É terrível, é sinônimo de poder, mas seria horrível. Nosso Deus não é horrível, ele é maravilhoso. Então eu penso assim, eu nessa cozinha aqui de madrugada, sem nada, e o Criador não move uma palha, não desce um anjo aqui para bater um papinho comigo. O copo está na mesa, né, os talheres, os armários, a solidão, a sombra. Aí
se eu lembro quem é nosso Pai, porque tudo isso já me aconteceu. E o Senhor diz, olha, tu é meu filho, está dizendo na Bíblia, eu te trouxe para o deserto. Quem está colocando esses pensamentos na tua cabeça é o Satanás, na madrugada, na cozinha, no quarto, na sala, seja onde for, na tua empresa. É o Satanás te dando essa coisa de pensar assim, mas o Senhor Deus não move nada, não manda um anjo para bater um papo comigo. Já mandou, já veio, mesmo que não tivesse. Quem não crê, não precisa, esquece quando eu falo desse testemunho. Mas quem é cristão já recebeu. Então, quando vem os momentos difíceis, lembre que o que o seu Deus já fez na tua vida, já mostrou para ti que Ele é teu Pai. Agora é deserto, é assim, mas é só mais algum tempo. É simples assim. Então, amados, quando a gente sabe, na alma, não é no intelecto só. Intelecto é lógica, né? Encaixa. Eu gosto de ver lógica. Encaixa. Se Deus é Deus, quem crê nele só pode ser filho. Patati, patatá. Se é assim, porque se Deus existe e ele diz que é assim, então é óbvio que é assim. Se Deus é Deus, ele é mais poderoso, então o que ele mandar está mandado. E aí a pessoa já vai dizendo que é assim, nem pensa. Já até pensa rápido, mas eu achava que tinha que ser melhor, né? Mas se Deus é Deus, então é assim, né? Cristão não. Cristão já sai da lógica da teologia, de querer provas, de querer isso. Ele já sabe quem é nosso Pai. Deus foi feito assim. Se eu não tenho o que eu quero hoje, eu tenho a vida eterna. Foi feito assim. Não é porque eu digo que é Deus, está falado. Não é, não é porque eu clamo. Jeremias 33, versículo 3. Clamem, peçam a presença. E a presença do Espírito diz para ti quem é nosso Pai e mostra. É assim, experimenta sair desse, experimenta apostatar aquele que apostata, aquele que se afasta e não volta mais, apostasia, é porque não sabe, nunca soube, nunca recebeu. Agora, aquele que está salvo e se afasta, experimenta. Eu fiz isso, experimenta. Eu digo para ti, que é meu irmão, minha irmã, se está pensando nisso, experimenta. Eu já fiz. Você vai experimentar o sofrimento, porque o nosso Pai é nosso Pai. É zeloso, vai te corrigir. Experimenta. Mas podia ser assim. Eu fiz isso. Desceu aquele anjo por quê, irmãos? Porque eu estava em pecado. Andando no mundo e me esquecendo do Pai. E o Pai falando na minha boca, pregando já há uns 4 anos, nem sei quantos anos. Porque antes de aceitar o Senhor Jesus, eu já falava do amor de Cristo, mas meio de lateral, assim, né? Já falava algumas coisas, eu vinha observando. E há muito tempo eu não negava esse nome. Mas quando eu assumi, quando eu aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, o Espírito veio. É a obra do Pai, não é que seja eu, é o corpo de Cristo. O Espírito Santo vai entrar e vai dar dons e vai fazer a obra, um para pregador, um para missionário, um para... E assim vai. Os dons são distribuídos. Por quê? Eu não sei. Quem sabe eu não sei. Eu até olho, acho que ninguém escuta. Bom, são poucos que estão escutando. Mas é o Senhor Deus quem faz. É o Senhor Deus quem faz. Então, quem é nosso Pai? É aquele que nos fez. É o processo, não tem discussão. O processo divino é assim, mas é isso que tu tem a dizer? Então, aquele que é ímpio, experimente, prove se não é verdade, né? Nós provamos e vimos, e ouvimos e sentimos e vivemos. Eu vivi muitas experiências neste mundo e no mundo espiritual. Eu sei quem é nosso Pai, apesar dos meus erros. Que aos 4 anos de idade o Senhor Deus já sabia que eu era filho já. Já me cuidava, já veio e expulsou aquele demônio. Eu fui teimoso a vida inteira, muitos mensageiros, e o Senhor Deus me salvando muitas vezes. E eu negando, fugia. Não é mensageiro, como o ímpio diz, cristão chato, mensageiro tem tudo que é esquina, isso é mentira. Não, vinham falando a minha vida, conheciam a minha vida. A cidade onde eu botava os pés, vinha um mensageiro de Deus me chamando, e dando provas. Esse é nosso Pai, vem chamando, 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 e se tu não atende, se tu é filho, o Senhor Deus vai chamando, 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 e vai espremendo a porta estreita e apertada, até o momento que tu vai dizer, eu não aguento mais.
Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, quando eu digo assim para um ímpio, experimenta para ver se não é. Eu não estou tentando provar nada para ninguém. Não é minha obra. E aqueles irmãos que estão gritando na rua, e uns vão até presos, né? Eles não estão tentando provar nada para ninguém. Eles estão movidos pelo Espírito Santo. Eles sabem quem é o nosso Pai. Eu até olho as pregações, às vezes fico emocionado e eu digo assim sozinho: não faz isso, irmão, não faz isso. Tem um jeito melhor de fazer. Olha, o cara não entendeu nada, explica melhor, irmão. Fala para ele ali que tu não está condenando. Se tu quiser continuar no pecado, continua. Jesus não veio te condenar, mas quando tu morrer, tu não vai para o céu. Mas se tu não acredita nisso, então por que que tu está preocupado comigo? Aí eu fico pensando assim, né? Quem sabe as pessoas que eu vou encontrar, algumas delas vão entender porque o Senhor Deus colocou para mim essa explicação. Mas aquele irmão tá no meio da rua, vou pro inferno, não sei o que, o tempo tá passando, e leva a tapa, leva soco, apanha, uns vão preso. E aí eu vou dizer o que daquele irmão? Eu falo sozinho, brincando, né? Mas é porque o nosso pai move os filhos, ele tinha que fazer aquilo ali. Tem gente que só vai, de 1000 que vão passar ali, tem um que vai ser salvo por causa daquele irmão. Se não um ou dois, ou muitos. Então quem é nosso Pai? Esse Deus, o grande oleiro. Simplesmente isso. Que veio da eternidade, ou seja, ele não veio, sempre esteve aqui. A eternidade que veio do nosso Pai. Oh, glórias ao Senhor Deus. Então quando Melquisedeque vem trazendo pão e vinho, não é uma questão de estabelecer lei, estabelecer isso e aquilo. Até o dízimo não é obrigatório. É uma questão de dizer, como Abraão disse: olha, Abraão pensou assim: se é tão grande assim, eu vou dar uma parte de tudo que eu ganhar. Da mesma forma da mesma forma vocês, uma parte de tudo do nosso tempo, dos nossos pensamentos, tudo é para o Senhor Deus. Quando a gente diz glórias a Deus, é porque nós recebemos glória. Só dá glória quem tem glória. Só dá amor quem tem amor. Se tem dinheiro, nem sempre dão, né? Mas só pode dar dinheiro quem tem dinheiro. Então, quando eu estou dizendo glórias a Deus, não é que eu estou sendo falso. Não, eu estou reconhecendo que tudo que eu tenho já é uma glória. Eu estou na minha glória menor, porque eu recém-nasci, né? E eternamente a minha glória vai ser menor em relação a Cristo. Mas porque Cristo diz lá em João 17 que toda a glória que o Pai colocou nele, ele quer colocar em nós, e já colocou, porque nós já recebemos a vida eterna e abundante. Não tem glória maior do que isso. E ainda na presença do Cristo. Então eu já recebi essa glória, e quem sabe que recebeu, sabe quem é o nosso Pai. E aí pode entender o que é quando a gente diz glórias a Deus. Porque glórias, pode falar glória várias vezes e pode falar glórias no plural. Porque são glórias. É glória em cima de glória. Eternamente a gente vai ter sucesso, vai receber coisas e coisas e coisas, e amor, e amor, e amor, e pessoas. É glória sobre glória, é vida sobre vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que diz, louvai a Deus. Então louva ao Senhor Deus, agradece, tu já recebeu. Louvai a Deus também é aleluia, né? Aleluia significa louvai a Deus. É a tradução que chegou para o nosso idioma. Só que aleluia não é louvai aos deuses. Não, nós só temos um Deus. A gente não diz louvai aos deuses, a gente diz louvai a Deus. Pode falar quantas vezes quiser, louvai a Deus, louvai a Deus. E louvai a Deus significa aleluia. Então, como é Deus, não são deuses, a gente não fala aleluias, com S no final, não é plural. A gente fala só aleluia. Pode falar glórias, porque são glórias. Tem casa, é glória. Tem carro, é glória. Tem filho, é glória. Tem paz, é glória. Tem dinheiro, é glória. Porque tudo veio de Jesus, que é a glória do unigênito do Pai. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E aí, quando a gente recebe tudo isso, eternamente a gente vai dando glórias a Deus. E quando a gente dá glórias a Deus, nós estamos louvando a Deus. E louvar a Deus é aleluia. Quando eu digo aleluia, eu estou dizendo, pessoal, louvem a Deus. Mas nunca diga
aleluias, porque não são deuses. Então, amados, quem é nosso Pai? Quando a gente adora, nós estamos recebendo essa raiz, a raiz de Davi. Por que a raiz de Davi? Porque até Davi vem do Senhor Jesus. Tudo vem dele. Quando a gente sabe quem é nosso Pai, nós somos ramos na videira verdadeira. Não estamos nos prostrando, adorando, nem buscando outro que não seja o nosso Pai. Estamos recebendo direto do nosso Pai o conhecimento dele, que é João 17:3. Conhecer o Pai e o Filho. E aí nós já temos a vida eterna, porque tudo foi feito por ele e para ele. E se não vem dele, não tem vida. Ele é a vida, é a fonte. E se a gente não busca somente na fonte, então não estamos buscando a fonte, o nosso Pai. Estamos buscando qualquer outro, qualquer fonte, qualquer coisa. Isso até o Satanás tem. O Satanás se faz pai. Até políticos, pessoas em seitas e religiões, vêm com um amor que diz, olha, vamos te mostrar Jesus, olha, eu vou te ensinar como se achegar a Jesus, olha, venha que nós vamos te ajudar a chegar a Jesus. Homens, mulheres, bem vestidos, com um olhar lindo de paz, eles conhecem a paz, eles conhecem o amor. O Satanás concede isso para eles. Mas se não está no verdadeiro, não conhece quem é o nosso Pai. Amados irmãos, reflitam nesta palavra, fiquem na paz do Senhor Jesus.